Paysandu, Remo, Amazonas, CRB, quem entre os representantes da região norte e o representante da região nordeste tem a vida mais difícil olhando para o início da Série B de 2025? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro que já começa nesse próximo dia 4, e nesse vídeo eu vou destacar o início da competição para Paysandu, Amazonas, Remo e CRB. Quem tem a vida mais difícil, avaliando as 3 primeiras rodadas que já tem uma tabela definida, que já tem uma tabela detalhada com data, horário e local de cada um dos confrontos. Para isso, eu separei aqui 3 categorias. Dificuldade tem um nível difícil, médio e fácil, em que eu vou classificar aqui cada um dos adversários dessas equipes. Eu quero também um pouco da sua opinião, o que você está aguardando para esse início de Série B para essas 4 equipes. Também deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Tem vários vídeos já falando sobre a Série B do Brasileiro, inclusive uma tier list onde eu classifiquei quem tende a brigar pelo quê nessa Série B de 2025. Bora lá, começando e já trazendo um ponto de observação. Não é porque eu coloque, por exemplo, aqui um adversário difícil, sendo o Atlético Paranaense, que eu vou colocar como uma observação de o Paysandu vai perder. Não é isso. Vou classificar os adversários, cada um dos adversários, e olhando apenas os adversários e não o ponto de quantos pontos cada equipe tende a conquistar. Talvez depois, no final do vídeo, eu possa até trazer essa observação. Mas a nível de início do vídeo, vamos só classificar a nível de dificuldade. E outro ponto também de observação não é que eu estou falando que é fácil, que eu estou menosprezando a equipe, menosprezando o adversário. Vou olhar muito o sentido de elenco e o que essas equipes desempenharam no início de ano para trazer a classificação de cada uma delas. Mas bora lá, primeiro começando com a primeira rodada de cada uma dessas equipes. Paysandu tem o Atlético Paranaense jogando em Belém, o Remo tem a Ferroviária jogando em São Paulo, Amazonas vai a Goiânia para jogar diante do Goiás e o CRB tem a Chapecoense no Rei Pelé. Olhando para o adversário do Paysandu, e aqui eu não vou entrar muito no mérito de calendário. Por exemplo, o Paysandu e o Goiás, eles têm a Copa Verde. E também tem o fator de ainda terem estaduais em andamento para Paysandu e para Remo. Não vou olhar muito isso. Vou olhar o nível dos adversários de cada um deles. Bora lá, começando com o Atlético Paranaense. Por mais que seja um jogo em Belém, dá para classificar como um adversário difícil para o Paysandu na primeira rodada. Olhando para o Remo, tem uma Ferroviária que acredito que se fosse na casa do Remo, eu colocaria como um adversário médio, mas entendo também que se tem um nível de dificuldade alto para esse confronto diante da Ferroviária para o Remo na primeira rodada do Brasileiro. O Amazonas tem um Goiás, esse jogo inclusive do Amazonas contra o Goiás em Goiânia é no dia 4, é o jogo que abre a Série B, e tem o fator de estar jogando fora de casa diante de um Goiás que vem minimamente pressionado e um Goiás com um novo trabalho com a nova comissão técnica. Também, olhando um fator de ser um Goiás que vai lutar pelo acesso, coloco também como um adversário difícil para a primeira rodada da equipe do Amazonas. O CRB tem uma Chapecoense que foi vice-campeã catarinense com muita polêmica, e é um CRB que não vem tão bem assim, mas olhando apenas o fator adversário, olhando por ser um jogo dentro de casa, e apesar de ser um CRB vindo em uma reformulação, vou colocar como um adversário talvez mais simples, mas se tem o fator de é um CRB que passa por alguma dificuldade, e ao colocar esse jogo como mais fácil, não estou cravando aqui que o CRB vai vencer. Mas olhando para a primeira rodada, dá para se ter uma sobra de um CRB tendo o adversário mais tranquilo. Olhando para a segunda rodada, o Paysandu vai até Goiânia para jogar contra o Vila Nova, que não faz um grande início de ano.
mas ainda assim é um Vila jogando dentro de casa. Aqui eu vou colocar como um adversário, entre um adversário médio e um adversário difícil, né, colocando esses dois fatores aqui para esse confronto diante do Vila. O Remo tem um confronto dentro de casa diante do América. É um confronto difícil também, apesar de eu entender que aqui não me surpreenderia se o Remo saísse com um bom resultado. É um adversário complicado, mas tem esse fator mando de campo para o Remo que tende a poder trazer algum ponto ou 3 pontos. Olhando para o Amazonas, tem o confronto diante da Ferroviária jogando como mandante. Aqui é um ponto de observação importante, o fator casa, e dá para colocar um adversário como mediano, como médio para a equipe do Amazonas jogando como mandante. E o CRB tem um confronto muito complicado diante do Atlético. Tudo bem, não vai ser um Atlético jogando em São João del Rei, mas ainda assim é um Atlético muito forte. Esse jogo está previsto para acontecer no Independência, no campo do América em Belo Horizonte, o que pode facilitar um pouco a vida do CRB, mas ainda assim é um adversário muito complicado. Olhando para a última rodada, e outro ponto de observação, se está curtindo o vídeo e quer esse tipo de conteúdo para as outras regiões, para as equipes da região centro-oeste, para as equipes da região sudeste, fique à vontade para solicitar aqui abaixo e comentar também. Se você tem alguma opinião contrária, pode deixar aqui registrado. Olhando para a terceira rodada, se tem um Paysandu que tem a Chapecoense jogando em Belém, e aqui, assim como eu fiz com o CRB, vou colocar também como um adversário que pode ser um pouco mais tranquilo. Confesso que não estou colocando tanta confiança assim no fator Chapecoense. Entendo que vai lutar contra o rebaixamento, apesar do início de ano razoável para bom. Botafogo de Ribeirão Preto, apesar de ser um jogo fora de casa, também classifico como um adversário não tranquilo, mas um pouco mais simples do que as demais equipes. Então coloco aqui um Remo tendo, mesmo fora de casa, talvez um jogo mais tranquilo. O Amazonas tem o América em Belo Horizonte. Eles têm um grau de dificuldade maior. Você está falando de um América que, por mais que eu entenda que não vá lutar pelo título, mas vai lutar pelo acesso. Então tem aqui a condição de um adversário complicado. E o CRB tem o Volta Redonda jogando em Maceió. E aqui eu vou usar um ponto intermediário entre mediano e fácil, mas na verdade vou deixar aqui o ponto mediano para esse jogo do CRB. É um Volta Redonda que pisa na primeira vez, na Série B, tem a manutenção do trabalho do Rogério Corrêa, mas tem uma equipe que acredito que tem algumas limitações em peças. Teve a manutenção de alguma base da última temporada para essa, mas eu deixo assim esse nível de dificuldade para as equipes nesse início de temporada da região norte e nordeste. Um Paysandu tendo um jogo muito complicado, um outro jogo também que tende a ser de mediano para complicado e um jogo mais simples. Um Remo e aqui, para esse jogo do Ferroviário, aí vocês podem até estar perguntando, mas colocou uma ferroviária, na verdade, mediana contra o Amazonas e difícil contra o Remo. Aqui eu olhei o fator casa, né? Esse jogo aqui vai acontecer em São Paulo, esse jogo acontece em Manaus. Então, levei em consideração isso daqui. Então, olhando, se tem um Amazonas com o início mais complicado entre as equipes da região norte e nordeste. Tem dois adversários com grau de dificuldade alto, bem alto, e jogando como visitante. E se tem um adversário que dá para dizer, confesso que não sei muito o que prever da equipe da Ferroviária, não jogou a primeira divisão do Campeonato Paulista, mas tem um grupo bem interessante, tem um trabalho, acredito que o Bergantin, que está por lá, voltou para lá. E aí eu coloco esse início como mais complicado. Vai ser aqui menos vai conseguir pontuar? Aí já é uma outra pergunta. Assim. Entendo que aqui é um Paysandu que pode conseguir uma pontuação, um Paysandu um Atlético Paranaense que vive um processo de reformulação no elenco, principalmente após a eliminação
na semifinal do Campeonato Paranaense. Se tem um Vila, que eu acredito que por mais que seja entre mediano a difícil, entendo que o Paysandu pode arrancar de 1 a 3 pontos em Goiânia, e aqui eu acredito que é um Paysandu que tende a vencer. Remo, acho complicado o Remo vencer fora nesses 2 primeiros jogos, acho que são testes pesados para o Remo, mas nesse terceiro confronto acredito que é favorito para vencer, é favorito para ter os 3 pontos. Aqui para o Amazonas é difícil até olhar uma possibilidade de 3 pontos em 9. Não sei também até que ponto esse trabalho novo que se tem no Amazonas, é um Amazonas com várias peças de fora do país e com a nova comissão técnica olhando para o projeto inicial. Então não sei até que ponto vem de uma forma competitiva o Amazonas, mas tem os 3 maiores adversários e o CRB, que não vem muito bem, tem uma chance de, mesmo assim, pelo menos entre 9 pontos possíveis, conquistar 6. Aqui eu acredito que o CRB não pontua, mas nos outros jogos eu entendo que dá para pensar em alguma pontuação ali a nível de 6 pontos, a nível de 4 a 6 pontos. Deixa um pouco da sua expectativa, fica ligado aqui no canal, acredito que nessa segunda-feira eu vou trazer um simulado da primeira rodada, ou pelo menos tentando traçar os favoritismos da primeira rodada da Série B. E nos próximos dias também vou trazer informações referentes à transmissão. Não se tem nada oficial ainda para as transmissões da primeira rodada da Série B, mas assim que forem divulgados os pontos de transmissão eu trago aqui para vocês. Deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.